Quando nós falamos em alimentação de criança no primeiro ano de vida, a primeira coisa que nos vem à mente é justamente o aleitamento materno. Então nós entendemos que as crianças, elas devem começar a primeira fase da sua vida após o nascimento, recebendo como alimento o próprio leite materno, que é de fundamental importância, principalmente pelo fato de passar aspectos imunológicos, nutricionais e um lado de afinidade e criação de vínculo muito importante com a família. A mamãe pode amamentar exclusivamente até 6 meses, e isso pode ser impedido nos 4 meses por uma questão de trabalho, e ela pode continuar o seu processo de amamentação até 2 anos, desde que a mamãe, ao longo dessa primeira evolução, no final de 1 ano, ela consiga amamentar no período da manhã, ela consiga amamentar um pouco à tarde, um pouco à noite, o nenê durma na sua cama, e se ela precisar, por algum compromisso profissional ou até familiar, se ausentar durante o período, o nenê se comporte e fique bem. Então, eu entendo que o amamentar é de fundamental importância, mas a mamãe tem que praticamente entender que ela não pode deixar exclusivamente o processo de amamentação a partir de 6 meses. Quando então a criança precisa receber novos alimentos para continuar o seu desenvolvimento. E a criança desenvolve o seu paladar no primeiro ano de vida. Esse paladar ele é desenvolvido com a apresentação dos nutrientes, com a apresentação dos alimentos. Esse paladar ele começa já a ser desenvolvido intraútero. O que a mamãe come durante o período gestacional, ela está desenvolvendo o paladar do líquido amniótico durante esse período, que posteriormente ao nascimento, o leite materno, ele desenvolve também um paladar, que é o paladar do alimento que a mamãe aceita. Então, esse paladar vem sendo construído desde o processo intraútero, desde a barriga da mamãe. Depois continua com o processo de amamentação e, posteriormente, no momento da introdução dos alimentos, a família tem que ter o compromisso de abrir o leque de opções para ensinar todos os paladares. E, logicamente, nós temos que lembrar que é o amargo, o azedo, o adocicado ou leve salgado, nunca salgado. No primeiro ano, nós não devemos usar o açúcar e nós não devemos usar o sal. Hoje, nós podemos, em torno do 6º mês, começarmos a dar uma frutinha e o almoço. É um período que a criança está amadurecida para receber a alimentação. Então, hoje, por que eu tenho que dar o papá com 6 meses? Eu tenho que dar as comidinhas com 6 meses, porque é um período que ela pode se alimentar. Ela tem amadurecimento para ter o processo de mastigação e deglutição de forma adequada. No passado, nós começávamos a fazer isso no 4º, 5º mês, por desconhecer muitas vezes essa parte do desenvolvimento da criança. Devo oferecer as frutinhas, logicamente introduzindo no sentido de ensinar o paladar. Eu vou dar uma fruta, ela é mais azedinha, às vezes não é porque a criança faz uma caretinha que ela não gosta. Eu espero calmamente e ofereço novamente um pouco, outro pedacinho daquela fruta. E nós vamos observar que no primeiro ano a criança aceita todos os alimentos e se você não ensinar todos os paladares no primeiro ano de vida, logicamente, passando o primeiro e o 2º ano de vida, essas crianças terão uma dificuldade muito grande em receber os novos alimentos, porque ela não desenvolveu o paladar. Então eu começo com as frutas, posso oferecer todas as frutas. Hoje a Sociedade de Pediatria tem controlado a utilização dos sucos em virtude do risco de obesidade que tem afetado tanto as nossas crianças. Eu oriento muitas vezes a mãe no sentido de trabalhar com paladar, pequenos volumes, dando no copinho ou na colherinha, para poder trabalhar no ensinar, como um instrumento para ensinar paladar, quando eu estiver ensinando também a papar de frutas para essas crianças. Quando eu for introduzir a refeição
que nós chamamos de papás de legumes, as sopinhas de legumes, nós temos que entender que nós temos duas linhas. Um grupo que fala que nós devemos individualizar cada legumes e um outro grupo que fala que nós deveríamos, logicamente, podemos associar mais que um legumes na introdução dessa sopinha. Eu gosto de introduzir alguns legumes juntos. Lembrando sempre que quando você vai introduzir os novos alimentos, alguns alimentos prendem o intestino. Por exemplo, nos legumes, a cenoura cozida é um produto, um alimento que prende bastante o intestino. A crua pode ser laxante, porque tem a celulose. Quando você cozinha, você quebra essa celulose e ela passa a ser obstipante, ela passa a prender. Outras frutas que nós temos que saber. No caso, por exemplo, da maçã, as maçãs todas, maçã prende, todas as bananas prende, suco de caju, goiaba, são alimentos que vão prender o intestino das crianças. Então, quando nós vamos introduzir esses alimentos, nós temos que ter a tranquilidade no sentido de trabalhar principalmente com alimentos, mas saber que pode ter um efeito de prender o intestino ou às vezes soltar, como no caso do mamão, que pode provocar soltar um pouquinho o intestino dessas crianças. Então, eu cheguei no 6º mês, alimentando meu nenê, começo a oferecer uma vez ao dia um pouquinho de frutas, posso trabalhar com o paladar do suco no sentido de desenvolver paladar como instrumento. Na sequência, depois de 15 dias que eu comecei a frutinha, posso começar a papinha de legumes. Eu costumo sugerir de trabalhar com mais de um legumes, posso colocar um pedacinho de carne de frango ou de vaca. Progressivamente ao longo dos dias, posso colocar para fazer o cozimento dessa sopinha o azeite ou óleo, posso colocar cebolinha, cheiro verde ou alguns outros temperos à base de ervas e fazer com que essa sopa, ao longo de uma semana, 2 semanas, se torne uma sopa de legume, onde tem legumes, posso colocar uma folha, colocar carne e os temperinhos. Essa sopa, ela não deve ser batida. De preferência, ela tem que ser bem cozida e amassada e com uma consistência de purê. Isso é muito importante. Eu estou ensinando a criança a comer um papá. E esse papá de legumes, ele tem que partir de uma consistência de legumes, de uma consistência de purê. Então, de preferência amassado. Por quê? Porque, na realidade, eu já estou a um passo de pedaços, que seria em torno de 1 ano de vida. Do almoço, vario os legumes, vario a carne, os temperos. Posso, nessa sopa de legumes, um dia colocar fubá, outro dia feijão, outro dia macarrãozinho, aquele cabelinho de anjo. Posso colocar, por exemplo, fazer uma sopa tipo canja. Então, meu nenê está aprendendo as sopinhas de legumes, está aprendendo os paladares dos legumes. E, logicamente, eu estou começando a oferecer o almoço e daí uns 20 dias, no mês seguinte, eu já posso dar o jantar. O almoço pode ser oferecido entre 10h30 e 1h da tarde, um pouco antes do horário que o nenê mama, porque eu vou começar a oferecer a sopinha, começo 4, 6, 8 colherinhas e vou tirando o mamar daquele horário. E depois de uns 20 dias eu vou fazer a mesma coisa no jantar. E aí eu tiro praticamente o mamar daquele horário. Então, o almoço e o jantar eu substituo 2 mamadas, enquanto que as frutas seriam dadas praticamente no intervalo. Ao longo do 7º, 8º, 9º mês, eu vou trabalhando com alguns alimentos da mesa. Essa criança já está desenvolvida para poder sentar no cadeirão e ela vai começar a participar com a família da alimentação. Lembre que o exemplo de pai e mãe é de fundamental importância, de não colocar refrigerantes, de colocar alimentos indevidos na hora da refeição, porque eu tenho que dar o exemplo daquilo que eu estou me alimentando para minha família e para meus filhos. Então eu vou trabalhando com os alimentos da mesa, colocando alguns pouquinhos dos alimentos que eu cozinhei no dia a dia da família, misturado com aquela sopinha dos meus filhos. Vai chegando em torno de 9, 10 meses, 11 meses, o meu nenê ele vai chegando a ter uma alimentação muito parecida com a alimentação da família. Então toma-se o leite pela manhã
E esse leite eu posso inserir um café da manhã, onde essa criança já senta comigo e já pode participar de um pãozinho, um queijinho branco, já vê a mãe e o pai tomando esse café. Posteriormente, uma fruta, posteriormente, o almoço. Se o meu filho almoçou muito bem, eu posso dar uma fruta de sobremesa. De à tarde eu posso dar um outro leite, mas trabalhando como se fosse um horário do lanche. Posso dar uma fruta à tardezinha, jantou bem, posso dar uma fruta de sobremesa. E um leite para dormir. Isso que nós vamos chegar no final de um ano. Muitas vezes as famílias me perguntam se não é pouco alimento para uma criança, uma vez que no primeiro mês essas crianças mamam um volume muito maior. Nós temos que lembrar que a criança triplica o seu peso no primeiro ano de vida e ganha 50% da sua altura. E quando chega em torno de um aninho, daí até a adolescência, o seu crescimento é mais lento e ela precisa de menos caloria e ela precisa alimentar uma quantidade menor. E é normal isso que eu citei agora há pouco em termos da alimentação das 24 horas. Outra coisa é que nós devemos evitar de dar doces para as crianças. As crianças têm uma certa preferência pelo adocicado. Então vamos tentar explorar o que é doce das frutas, dos legumes, e não adoçar as comidas e os alimentos. Se eu adoçar um alimento para aquela criança e começar a dar pudim, dar doce, dar refrigerantes, essa criança vai começar a ter essas preferências e vai abandonar os hábitos saudáveis. Então eu prefiro dar água, um suco natural em pequenos volumes, frutas nos seus devidos horários, até como sobremesa. Evite qualquer outro tipo de alimento que possa, como doces, gelatinas, outras coisas, que na realidade não vai ter um aporte nutricional de forma importante para o seu filho. Amamente seu filho no 6º primeiro mês e depois você introduz os outros alimentos e você, se ensinar o seu filho a comer, segure até 2, 3 anos aquilo que você ensinou. E seu filho será um exemplo para toda a comunidade onde você vive.